E a gente começa o Rio Grande Record indo ao vivo para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Segue em discussão o projeto da nova lei de uso e ocupação do solo, uma das principais etapas da revisão do plano diretor da capital. As mudanças definem regras para o crescimento da cidade, como a altura dos prédios, áreas de construção e expansão urbana. O repórter Jonathan Bittencourt está chegando ao vivo agora lá diretamente da sessão, de dentro do plenário, vai atualizar para a gente a quantas anda, Jonathan, a votação, os debates. Boa noite para você. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Das 20 emendas que vão ser avaliadas ao longo do dia de hoje, restam apenas 2 a serem votadas. Agora nós estamos no período, momento de encaminhamentos, em que os vereadores vão até o plenário, até a tribuna, para justamente se manifestar e expressar o seu posicionamento sobre essa lei e que passa a sofrer alterações com base no projeto original a partir dessas emendas. À medida que elas vão sendo aprovadas, alterações são realizadas, ajustes no texto, e com base nisso nós vamos ter essas alterações na forma de uso, de ocupação do solo em Porto Alegre. E é para justamente explicar que tipo de alterações, que medidas já foram aprovadas no plano diretor de Porto Alegre, que nós fechamos uma reportagem sobre o assunto. Vamos conferir. O projeto que define o uso e a ocupação do solo de Porto Alegre começou a tramitar em outubro do ano passado na Câmara de Vereadores. Ele faz parte do novo plano diretor. O texto define como a capital poderá crescer nos próximos anos, incluindo regras sobre a altura dos prédios, tamanho dos terrenos e tipos de construções permitidas em cada região. A gente vai ter que ver a redação final, ver quais as emendas da oposição passarão a estar contidas na redação final. As emendas também apresentadas por vereadores da base, a gente vai ter que ver a redação final para a sanção do prefeito. Mas, sem sombra de dúvida, Porto Alegre hoje é bem diferente da Porto Alegre de 16 anos atrás. O plano diretor vigente hoje é de 2010. Agora, a capital foi dividida em 16 zonas, com diferentes níveis de ocupação. O aumento do limite de altura para novas edificações já foi aprovado. Nos bairros Chácara das Pedras e Três Figueiras, na Zona Norte, os prédios poderão chegar a 12,5 metros, acima dos 9 metros permitidos hoje. Já em parte do Menino Deus, na região central, a altura máxima passa para 60 metros, quase o dobro do atual. No 4º distrito, foi aprovado o fim da obrigação de que parte dos terrenos fique sem pavimentação. Isso significa que novos empreendimentos não precisarão mais reservar áreas de solo exposto para ajudar na absorção da água da chuva. O que a gente do Conselho de Arquitetura, que pensa numa cidade melhor, na arquitetura, a gente cuida bastante da questão técnica. Então a gente discute bastante se essas alterações na Câmara de Vereadores foram embasadas em questões técnicas. Isso implica na prática, assim, em uma cidade que absorve menos água da chuva, então essa água vai para o sistema público e reflete mais o sol. Então a cidade fica cada vez mais quente, que é o que a gente tem visto, mais alagamentos, verões cada vez mais quentes, consumo de água cada vez maior. Então, por isso que é legal que o plano diretor pense a cidade de uma maneira integrada, porque uma coisa tem a ver com a outra. As mudanças na legislação urbanística têm impacto direto na forma como Porto Alegre pode se desenvolver nos próximos anos. E o centro do debate é esse: como equilibrar expansão, moradia e questões ambientais no mesmo projeto. Medidas ligadas à resiliência climática, como o incentivo à ampliação de áreas verdes, arborização e infraestrutura sustentável, foram aprovadas pela Câmara. Já a proposta de criação de uma zona especial para a preservação dos chamados bairros jardins, como Vila Assunção, Pedra Redonda e Três Figueiras, foi rejeitada pelos vereadores. Esse discurso de uma cidade mais resiliente, ele tem que se materializar na prática. E quando é alterado depois para reduzir a taxa de permeabilidade para prédios mais altos, o problema não é o prédio mais alto por si, é se a infraestrutura da cidade está relacionada para isso. Tanto para a questão de áreas de alagamento, a gente não pode colocar mais gente morando em áreas que estão suscetíveis a alagamento, quanto a questão da mobilidade, do nosso dia a dia. Então, acho que isso é importante a gente ver, o quanto isso impacta na vida das pessoas, e para isso tem o estudo técnico e tem as audiências públicas. Na audiência pública, muita gente questionou isso. E como estão as questões ambientais, a questão da mobilidade, que está vendo que a cidade está ficando saturada, e isso a gente só resolve com planejamento urbano.
Uma sessão bastante movimentada aqui, tanto por parte da base quanto da oposição. Algumas tensões acabam vindo à tona, porque a gente está falando de um tema que trata do futuro de Porto Alegre e é também cercado de polêmica. Portanto, 2 emendas restam ser votadas e depois o projeto sobre a lei de uso e ocupação do solo. Vereador Marcos Felipe, do Progressistas, qual a avaliação que o senhor faz do texto que se encaminha para uma aprovação? Existe um número de votos já necessário para isso? E qual o impacto para a cidade de Porto Alegre? Boa noite. Boa noite a ti, boa noite a todos que nos acompanham. Eu queria aqui quebrar o protocolo e mandar um abraço especial aí para esse profissional maravilhoso que é o Léo Sabala. E importante falar com ele nesse dia que é importante para o futuro da nossa cidade. A gente está atualizando o novo plano diretor sustentável aqui de Porto Alegre, depois de 16 anos da última vez que ele foi tratado aqui na Câmara. Um processo que vem desde 2019, com mais de 150 encontros, oficinas temáticas, audiências públicas, consulta pública, comissão especial, e agora os vereadores eleitos pela população estão votando um projeto extremamente importante que trata sobre redução dos gases do efeito estufa, resiliência climática, proteção na cidade para os eventos climáticos adversos, redução do tempo de deslocamento nas atividades diárias, que vai melhorar a qualidade de vida, diminuir a poluição na cidade, diminuir o custo de moradia, trazer acesso a todos à cidade, qualificação de espaços públicos, melhor explorar melhor o potencial do Lago Guaíba, ou seja, uma cidade que visa atender melhor o cidadão, melhorar a qualidade de vida de quem mora aqui. Então a gente conseguiu com o objetivo central de manter a estrutura desse plano. A espinha dorsal tendo em vista que a equipe técnica, como eu falei, desde 2019, praticamente 7 anos, buscou aquilo que existe no mundo todo, adaptou nossa realidade e trouxe para cá os bons exemplos, assim como Curitiba, que o planejamento urbano na cidade é referência e muito do que tem em Curitiba está aqui em Porto Alegre. Perfeito. Liberando o vereador para fazer a votação da emenda, nós temos mais uma emenda sendo votada agora. Na sua avaliação, o projeto que se encaminha para aprovação é suficiente para a construção de um futuro melhor para Porto Alegre? Boa noite. Boa noite, também quero dar uma boa noite especial ao querido Léo, grande profissional, e a todo mundo que nos acompanha na discussão desse projeto tão importante para o futuro de Porto Alegre. Mas que, no entanto, o que se aprova hoje, o que se aprovará hoje aqui na Câmara, porque há uma maioria no plenário, é um projeto que negligencia a vida dos porto-alegrenses. A Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Plano Diretor desprotegem e despreparam a nossa cidade para a realidade de emergência climática. Pioram a qualidade de vida da nossa população e entregam o nosso futuro à incerteza. Mas também beneficia o setor privado, que é quem mais ganha. A verdade é que esse projeto não vai reduzir o custo de moradia, vai reduzir o custo de produção e aumentar a taxa de lucro das grandes construtoras. Não vai enfrentar o déficit habitacional, que é de classes populares, e ao autorizar a construção de edificações de 130 metros em diversas regiões, como o Centro Histórico, o bairro Menino Deus, o bairro São Geraldo, bairros que foram extremamente castigados pela enchente de 2024, além de comprometer a nossa drenagem urbana, formam mais ilhas de calor. Com tudo isso, a gente tem dito, é um plano negligente e que aponta para um negacionismo climático. Para a gente concluir, a gente já tem até da própria base, quanto da oposição, a consciência de que esse projeto vai ser aprovado hoje. Existe a possibilidade de entrarem na justiça para tentar contestar o que for aprovado aqui? Nós fizemos o debate sobre este plano, que tem um conjunto de irregularidades e inconstitucionalidades. E, infelizmente, a judicialização é inevitável, porque ele descumpre requisitos básicos do Estatuto das Cidades e faz com que a gente não tenha outra alternativa. Perfeito. Obrigado, vereadora Juliana de Souza. Nós tivemos, inclusive, o posicionamento do próprio vereador Marcos Felipe, Léo, destacando que inúmeros encontros foram feitos e para justamente tratar de forma legal esse projeto. O que a oposição vê, inclusive, como possíveis irregularidades, até mesmo de normas técnicas que não seriam seguidas. Então, muito provavelmente, após o desfecho aqui, certamente teremos desdobramentos na justiça. Agora, votação de mais uma emenda, acredito que seja a última emenda do dia, e, por conta disso, o projeto de lei de uso e ocupação do solo será votado aqui na Câmara de Vereadores da capital, Léo. Muito bem, o Jonathan está lá acompanhando. Aí, antes de cada votação, tem as manifestações ali na tribuna, é isso que está acontecendo nesse momento. Obrigado ao Jonathan e aos vereadores Marcos Felipe e Juliana de Souza também, que nos atenderam ao vivo aqui no Rio Grande Record. Valeu, obrigado.